Olá, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindas. Eu amo esse trabalho que eu faço aqui. E eu quero te perguntar uma coisa: você já agradeceu hoje? Afirme todos os dias: obrigada, Senhor, pelo maravilhoso marido que eu tenho, mesmo que isso não seja verdade, porque isso vai atrair o que você deseja, tá bom? Os seus pensamentos positivos, eles vão atuar de uma maneira que vai atrair aquilo que você deseja. Por quê? Porque já te deixa com um humor melhor, já te deixa com a vontade maior, uma descontração, uma leveza maior. E isso faz muita diferença em tudo, na vida e no relacionamento, né? Rebe, eu não sei direito se é isso mesmo, mas seja bem-vinda. E a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante. Por isso, fica aqui até o final, tá certo? Olha, o fato é que você merece a vida dos seus sonhos. Então, construa ela fazendo da sua parte, porque nada vai cair do céu, tá? E aqui nesse canal nós falamos de tudo que é essencial para você enlouquecer o seu marido ou o seu companheiro na cama e fora dela, mesmo que o seu relacionamento esteja quase acabando, tá bom? São técnicas. E eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento. Por isso, eu estou aqui para te ensinar e para te mostrar cada detalhe disso que eu te falei. Oi, Patrick, querido, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Muito bom ter você. Então, o tema de hoje é um tema estranho, mas é o seguinte: aprenda o jeito errado para confiar em si mesma. E por que esse tema? Justamente para você saber o que você está fazendo de errado que está fazendo as coisas darem errado. Então, não adianta só ensinar o jeito certo, tá? A gente precisa abrir o olho para aquilo que a gente está fazendo de errado sem nem perceber. Então, é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje com mais detalhes, tá certo? Então, primeira coisa, eu quero que você entenda aqui o seguinte: as coisas da infância, né? As experiências de vida, o que você aprendeu na infância, as suas vivências, tudo isso, e tudo isso afeta no seu temperamento pessoal, afeta nos seus relacionamentos, afeta na sua vida, enfim, afeta em tudo. Por quê? Porque isso mexe com o seu emocional. E o emocional, ele está totalmente dentro de tudo isso. E isso afeta muito na sua falta de autoconfiança. Então, às vezes a gente nunca para pensar: por que eu não confio em mim? O que aconteceu comigo, né, para que eu ficasse sentindo isso? E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, olha só. Se você é uma dessas pessoas que teve muitas experiências negativas, sabe? Viveu no meio de pessoas que são muito estressadas, isso tudo pode ter trazido para você um desconforto, e isso você pode ter levado para sua vida. Então, são várias coisas que podem acontecer que realmente influenciam na sua vida atual. E aí, quando eu falo de viver essas situações, né, pode ser que você tenha, ao viver essas questões, você tenha ficado descontrolado emocionalmente, justamente porque você não sabia o que fazer, porque você sentia medo, porque você sentia pânico, enfim, são vários sentimentos e sensações que você pode ter passado por elas que te deixaram assim, um pouco confusa, um pouco sem saber o que fazer e sem confiar em si mesma, né? E acontece que esse estresse que você viveu e que às vezes você trouxe para sua vida pode ter afetado também nessa falta de controle emocional, certo? E outras coisas mais estão totalmente ligadas com isso, que são, por exemplo,
medos que você teve, frustrações de qualquer forma, com seus pais, com as pessoas que cuidavam de você, né? E o que são frustrações? É você esperar que as pessoas façam algo e isso não acontece. E aí você fica frustrada, né? Não só na sua vivência lá enquanto bebê, enquanto criança, mas enquanto adolescente também. Como foram os seus relacionamentos? Porque a gente traz isso da vida para a vida, não só da infância, mas da adolescência, principalmente quando a gente vai ligar isso a relacionamentos, é o que é o principal, né? E aí, às vezes, você pode ter tido alguma frustração, alguma decepção, às vezes você sofreu alguma traição. Isso tudo vai promovendo sentimentos e pensamentos em você que vão influenciar no jeito que você se enxerga. Será que isso interfere na sua autoconfiança? Com toda certeza interfere. Então é por isso que às vezes é muito comum você pensar e culpar outras coisas que aconteceram no seu passado, outros relacionamentos, né? De que você está assim por causa disso que aconteceu. Você não confia em si mesma por causa disso. Ou então, às vezes você está muito para baixo, autoestima muito baixa, e aí você fala: não, eu não confio porque eu sou assim, eu nasci assim e eu sou assim. E aí eu quero te alertar para algumas coisas, porque essas crenças, né, de é culpa disso, é culpa do fulano, é culpa, ou então não é nada, eu sou assim, eu nasci assim, essas crenças, elas te impedem de melhorar, de mudar de vida e de ter a vida que você sonha, de ter o relacionamento que você sonha, né? Então, se você conseguir entender de onde vêm as suas crenças, com toda certeza você vai conseguir, então, mudar de vida e enlouquecer o seu marido na cama e fora da cama, porque é isso que constrói um casamento que realmente é bom e que tem durabilidade, né? Um relacionamento que é duradouro. A importância de você olhar para trás, parar e ver realmente o que aconteceu, tentar lembrar para você começar a pontuar isso na sua vida atual. Como aconteceu e agora como que eu vou lidar com isso? Porque a gente pode ressignificar situações que já se passaram, né? Então, o que acontece? Fazendo isso, você pode começar a acreditar que é capaz, e sem fazer, você pode estar acreditando que não é capaz, né? E aí, quando você acredita que você não é capaz, que você não é boa o suficiente, que fulana, beltrana e ciclana são melhores do que você, isso é muito ruim. E isso tudo está ligado com umas questões que acontecem enquanto a gente é mais jovem, enquanto a gente é criança, ou até enquanto a gente é bebê, né? Então, são várias coisas, como, por exemplo, a educação que você teve dos pais, como eles te trataram, como eles te rebaixaram ou como eles te levantaram, no sentido de autoestima. Às vezes, humilhações que você sofreu, não só na família, mas também na escola, coisas que te deixaram para baixo, que te fizeram acreditar que você é muito menos do que você na verdade é, entende? Decepções amorosas também, às vezes você teve relacionamentos que fracassaram e que talvez você tenha se culpado pelo fracasso desse relacionamento, achado que é culpa sua não ter dado errado, porque você é assim ou assado de menos, né? Isso é muito ruim. Outra coisa são relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos a gente tem de vários tipos, né? Tem aquele que é o pior deles, que chega a matar, tem aquele que bate, tem aquele que abusa com palavras, palavras que ofendem e que ficam gravadas aqui no nosso subconsciente para sempre, né? Então, são vários tipos. É importante pensar aí, né? O que você passou disso? Porque como você enxerga isso é muito importante. E essas coisas todas, elas influenciam muito no seu controle emocional.
e principalmente na autoimagem das pessoas. Então, é por isso que eu estou te falando aqui, para buscar lá atrás, né? Porque a gente não tem que ficar pensando no passado, mas tem momentos da vida que a gente tem sim que olhar para trás e descobrir o que, que é daquilo que ainda está me impedindo até hoje de ser o que eu quero, de ter o relacionamento que eu quero, né? Porque é por essas e outras coisas que as pessoas se acreditam que são fracassadas, que são incompetentes, que são piores do que as outras pessoas, né? E aí eu te falo o seguinte: ficar se comparando com as pessoas em qualquer lugar, que seja no lugar que você estiver, que seja nas redes sociais, olha, achando que o casamento da vizinha, que o namorado da vizinha, que o amigo ou que o namorado da sua amiga, enfim, que os outros relacionamentos são muito melhores do que o seu, é o pior erro que você pode cometer na sua vida, tá? Porque, gente, a vida real é diferente. Nas redes sociais, as pessoas postam aquilo que é bom, quando elas estão bonitas, quando elas estão bem arrumadas, né? Mostram só a felicidade. Você coloca os seus momentos ruins, a hora que você está lá no fundo do poço, você vai para a internet colocar que você está passando mal, que você não está bem, que você está precisando de ajuda, porque isso não acontece. As pessoas não mostram as partes ruins. As pessoas mostram as festas, as baladas, os bailes, os bares, enfim, só coisa boa. Elas mostram só a parte boa da vida delas, né? Então, presta atenção nisso, para definitivamente de olhar para os outros e achar que você está pior ou que a sua vida está pior. Ao invés de perder tempo com isso, olha para a sua vida e veja o que, que pode ser melhorado nela, né? O que você tem que fazer é aprender o que você pode fazer. É aprender e entender o que, que você pode fazer, né? Do seu jeito, sabe? Fazer as coisas do jeito dele também. Por quê? Porque o que, que acontece? Não dá para ser 8 ou 80. E aí tem um monte de mulheres, tem algumas alunas na escola do relacionamento que ou só fazem tudo do jeito do marido ou só fazem tudo do jeito delas. Não funciona assim. Não é 8 ou 80. A gente tem que aprender a ter jogo de cintura e a lidar com as coisas assim, ser maleável, ter a mente aberta para entender que a gente pode fazer para todo mundo. A gente pode agradar a gente mesma e as outras pessoas, né? É isso que é importante. Então, encontre aí o meio termo na sua vida, tanto em relação ao que você pensa sobre si mesma, quanto em relação ao seu relacionamento, tá? Porque dá sim para fazer o que você gosta e o que ele gosta também. Só que é preciso cuidar de você primeiro. Saber aonde é que está aí a sua autoestima e dar um jeito de melhorar essa autoestima, né? Então, o que eu te falo é o seguinte: confia em si mesma. Isso é muito importante. Goste de você. Procure em você, se olhe no espelho e pensa o que que tá bom em mim agora, hoje, amanhã, sei lá, o dia que você tiver esse tempo. De preferência que seja hoje, porque quanto antes você olhar, mais rápido você vai ter resultado, né? E assim, apesar dos defeitinhos, o que que tá bom? Porque todo mundo tem defeito, gente. O, o rosto torto, o olho torto, a boca torta, o nariz torto. Quantas pessoas não têm desvio de septo igual eu, que o nariz é torto? Que você tem aqui, ó, um buraquinho do nariz menor do que o do outro, entende? E cada pessoa tem as suas diferenças, e é assim. Todo mundo tem defeitos, e tá tudo certo. Então, acredita que você é capaz de realizar os seus sonhos. Só depende do jeito que você vai lidar com isso, né? Ficar se achando a pior pessoa não pode, certo? Sinta orgulho das suas pequenas conquistas e das grandes conquistas também. O que que são conquistas para você? O que que para você é importante? Porque conquista é o que é importante para você. Pode ser desse tamanho e pode ser do tamanho do mundo, né? E aí cabe a você. Mas comemore. Opa, bati a mão aqui. Comemore mesmo as coisas que são pequenas e que você vai pensar, ah, os outros não valorizam. Gente,
sorria, dê valor em cada coisa, porque elas são muito importantes. E principalmente a valorização dessas pequenas coisas é que vão te trazer grandes coisas. Porque se você não comemora as pequenas coisas, você não tem nem disposição para fazer grandes coisas que vão ser mais demoradas. Então, se os outros não valorizam as pequenas coisas que você conquista, azar é deles. Tenha coragem de comemorar a si mesmo. Seja feliz por si mesma, sabe? Tenha coragem de ser você mesma, sem máscaras, sem ter que ficar tentando agradar as pessoas, só fazendo do jeito delas, ou do marido, ou dos filhos, ou seja lá de quem for, né? Pensa nisso, porque isso é muito importante, tá? Isso faz uma grande diferença no seu resultado de vida. E o seu resultado de vida vai interferir 100% no seu relacionamento, né? E agora presta atenção, o jeito errado de confiar em si mesma é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. É ficar se comparando e olha, presta atenção nisso, porque se você me faz, até me conta aqui que eu quero até saber. Deixa eu ver quem chegou aqui. Nossa, um monte de gente chegou e eu nem falei boa noite, né? Regina, Elizabeth, igreja, eu não consegui entender o que que é. Socorro, Rita, Luciene, gente, sejam todas muito bem-vindas, tá? Então, olha só, esse negócio de ficar olhando conversas no celular do seu parceiro, sabe o que que isso faz? Te mostra que você está insegura e te põe mais insegura ainda cada vez que você olha, tá? E não resolve nada. Me conta aí, se você tem o hábito de olhar, porque eu conheço muitas pessoas que têm, né? E o engraçado é que continua olhando e continua sofrendo, mas está errado. Se não resolve nada, para que você vai ficar olhando? Você acha que o fato de você olhar para o celular dele vai fazer diferença se ele está fazendo alguma coisa de errado ou não? Não vai, não é verdade? Fala comigo se você quiser. Obrigada, Socorro. Obrigada por estar aqui, viu? Então, essa é uma das coisas. A outra coisa que muita gente faz de errado também é ficar morrendo de medo de ser traída. Muitas mulheres casadas, não casadas, ficam com esse medo. E eu entendo até que é natural a gente ter esse medo, mas por trás desse medo existe a sua insegurança. Então, quando você tem medo de ser traída, é porque você está insegura. Você está achando insuficiente. Embora você não perceba que é isso, mas é isso. Porque os estudos comprovam que é isso. Entende? Então, você tem que começar a olhar para dentro de você. O que que você está deixando de fazer para você, por você, que está te deixando se sentir inferior? Ou que está te deixando incapaz de ter um marido, um parceiro que fica só com você? Pensa nisso. E além disso, você fica. Sabe quando você fica alimentando pensamentos? Porque você continua insistindo nisso. E às vezes você pode estar atraindo isso para você, certo? Cuidado com seus pensamentos. Os pensamentos têm que ser vigiados. Já viu aquela frase? Orai e vigiai os seus pensamentos. Porque os pensamentos ruins, você tem que tirar eles imediatamente de você. Substitui eles por um pensamento bom, certo? Porque pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos vão gerar suas atitudes e as suas ações. E aí, quando você duvida dele, você está duvidando de você mesmo, só que você briga com ele. Você fica de cima dele, ali enchendo o saco dele, entende? E aí vai dar tudo errado, porque ele vai ficar cansado mesmo, né? Janaína, seja bem-vinda. Está se identificando, Socorro? Que bom, então. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que eu estou aqui à disposição para te responder. Aproveita, tá bom? Que bom, eu adoro quando vocês fazem perguntas, né? Então, gente, é isso. Não deixa isso acontecer, porque isso vai atrapalhar, né? Como eu falei para você, cientificamente, esses pensamentos ruins, sabe?
eles são chamados de pensamentos disfuncionais. Por que eles são disfuncionais? O que é disfuncional? Funcional é uma coisa que funciona. Disfuncional é algo que não funciona. E o que são pensamentos disfuncionais, então? Eu vou te explicar o que é para você entender se você tem isso. Pensamentos disfuncionais são aqueles que são aquelas ideias, aquelas coisas que brotam na cabeça da gente, aparecem assim praticamente de forma automática, quando acontece alguma coisa, ou mesmo sem acontecer nada. Ou seja, sem passar por nenhum tipo de reflexão. E aí você tem um pensamento, ele brota aqui na sua cabeça, na sua mente, né? E aí ele vem sem você ter refletido e pensado em nada, certo? Sem que você tenha levado em consideração absolutamente nada. E às vezes, você, sem refletir, isso vem na sua cabeça, você já começa a ter uma conclusão daquele pensamento e começa a brotar mais pensamento. Entende? Sem você raciocinar, se você entender se aquilo é real, se aquilo pode ser verdade, sabe? É de uma forma que geralmente, quando você faz isso, né, você considera que aquilo que você pensou é uma verdade absoluta. E foi um pensamento, né? E aí, nesse momento que acontecem esses pensamentos disfuncionais, você não tem capacidade de contestar esse pensamento, de falar, opa, não, peraí, não vou pensar nisso não, vou pensar em outra coisa, né? Então, você tem que ter o cuidado com seus pensamentos. E isso é uma das coisas que mais te atrapalha. E atrapalha muito no relacionamento também, certo? Esses pensamentos, eles são nocivos, muito nocivos ao relacionamento. Muito mesmo. Eu já vivenciei muito eles e ainda vivencio às vezes, só que agora eu já aprendi, né? Ó, pensei, parou. Vamos pensar em outra coisa, né? Então, é importante você ter clareza de que esses pensamentos atrapalham você e atrapalham o seu relacionamento, porque ter clareza disso é importante para salvar aí o seu casamento, mesmo que ele esteja quase acabando, tá? Porque tem muitas coisas que às vezes você não está percebendo e que são as coisas que estão aí detonando a sua vida e o seu relacionamento, tá bom? Então, olha só, essa desconfiança, sabe, ela deixa ele com raiva. Você já passou por isso? De ficar desconfiando demais, olhando o celular, perguntando o que que é isso, perguntando quem estava no telefone, essas coisas, elas irritam ele. E aí, quando ele fica com raiva, o que que acontece? Vocês brigam. Às vezes, vocês ficam dias sem se falar, aí ele se afasta, e aí pode ser que ele fique mais no trabalho ou mais na rua, com os amigos. Por quê? Porque ele não está suportando a situação. Porque ele está ficando incomodado do tanto que você está desconfiada. E se você acha que a desconfiança e as perguntas que você faz para ele vão fazer ele ficar mais em casa, não vão, não. Vai piorar. Ele vai ficar mais longe de você, porque é cansativo. Se coloca no lugar dele. Entende? Olha, a relação de vocês, quando acontece isso, o que ela vai virar? Ela vai esfriar. Ela vai esfriar mesmo que ele faça tudo para te mostrar que ele te ama. Por quê? Porque você desconfia, então você não acredita. Entende? E aí, por mais que você se esforce, o problema tá, sabe aonde? Em você. Na sua baixa autoestima e na sua falta de confiança em si mesma. É assim que funciona. E quando você enxerga os seus pensamentos, as suas atitudes, né? Aí melhora. Mas quando você não enxerga, piora ainda mais. Quando você começa a enxergar, você pode buscar técnicas que ajudam você a rejeitar e a substituir esses pensamentos e essas atitudes, entende? E quando você aprende a fazer isso, você passa a confiar mais em si mesma. Deixa eu ver aqui.
Socorro, eu acho que a minha desconfiança é fora do limite. Socorro, olha, eu tenho certeza que tem muita gente, muito mais gente do que você imagina, que também tem essa desconfiança aí que acha que é fora do controle, né? Então, pensa nisso que eu tô falando aqui agora. Pensa no porquê da sua desconfiança. E o que que você vai poder fazer para diminuir essa desconfiança? E aí, fazendo diminuir essa desconfiança, é o que você vai fazer por você. E quando você fizer por você, você vai ver que tudo muda, sabe? Esses pensamentos vão mudar, as atitudes vão mudar, e você realmente vai confiar em si mesma. Eu vou contar um negócio para vocês aqui agora, que eu lembrei, e é o seguinte: eu sempre fui muito desconfiada, porque eu sofri abuso quando eu era adolescente, e eu tive um namorado que me traía muito, muito, muito. Assim, toda festa que tinha, toda comemoração na cidade, todo feriado, tudo, 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 eu viajava muito com os meus pais. E aí ele me traía. E eu fiquei com um trauma tão grande disso, sabe? Que assim, sinceramente, eu achava que eu não ia conseguir ninguém que me desse valor. Porque ele era tão ruim para mim que ele fez eu acreditar que eu era péssima. Olha só para você ver como é que são as coisas. Até que eu decidi, sabe? Eu fui assim, eu comecei, eu falei, eu vou esquecer esse infeliz. E comecei a trabalhar o meu emocional. Isso eu era adolescente ainda. E falei, eu não vou gostar dele mais. E pode demorar o tempo que for, mas eu vou conseguir. E eu consegui. E eu consegui. Quando eu consegui, gente, foi maravilhoso. Mas assim, eu levei um tempo para trabalhar a minha autoestima e para entender que eu não era aquilo que ele fez eu acreditar que eu era. Então, presta atenção no seu relacionamento, em você, né? Porque não é culpa dele, não. É culpa minha mesmo. Entende? Eu que fui burra mesmo de acreditar no que ele estava deixando eu, me mostrando que eu era, entende? Eu fui burra de ter aceitado, de ter voltado, quantas vezes eu voltei no namoro, né? Deveria ter dado um chega da primeira vez que eu queria ver. Eu não teria sofrido tanto que eu sofri e não teria tido tanto trabalho para resgatar a minha autoestima depois, entende? Só que a gente tem que entender que o problema é a gente, não é ele. A bobeira é da gente. É a gente que tem que buscar a maneira certa para a gente agir, para a gente conseguir pôr ele no devido lugar dele e não acreditar nas bobagens que ele fala, porque a gente se deixa afetar pelo que ele fala. E isso não pode, tá certo? Então, olha só. E aí, agora, eu até nem ia contar essa história, eu só lembrei ela agora, tá? Mas eu agora vou te contar uma história de uma amiga minha, gente. Uma amiga muito bonita, pensa numa pessoa bonita, inteligente, que anda sempre bem arrumada, que tem um emprego sensacional, ganha super bem, sabe? Tem casa maravilhosa, tem carro sensacional, carro caro, certo? É casada, tem um marido que está com ela já há muitos anos, tem filhos, mas mesmo assim ela é insegura. Gente, ela tem tanto, mas tanto medo de ser traída que você não acredita, sabe? E por que eu tô te contando essa história? Para você entender que isso acontece com muitas pessoas e que o que a gente tem que trabalhar é a gente mesma, entende? É trabalhar a gente para poder melhorar o relacionamento, né? Às vezes não precisa você se livrar dele como eu me livrei do outro, que eu namorei lá na minha adolescência, né? Mas você aprendendo a lidar com isso, a sua vida é outra, tá? Então, ela sofria tanto, tanto, que aí eu decidi falar com ela, ó, ofereci para ela, vou fazer uma sessão com você, vou tentar te ajudar, né? E aí, falei, você topa? Topo. Falei, então, tá, beleza, vamos. E aí, fizemos a sessão, né? Nós trabalhamos na sessão a insegurança dela. E por que eu tô te falando isso também, falando sobre essas questões aqui? Porque depois de ouvir as histórias dela,
E tinha muita coisa na vida dela que eu não conhecia. E aí ficou muito claro para mim, porque as informações elas foram tão importantes, porque elas me mostraram o que é que estava acontecendo na vida dela, para eu poder encaminhar ela, né? Para eu poder dar algum conselho para ela. E aí, o que eu percebi? Que os pais dela, eles resolviam tudo para ela, na vida inteira, certo? Claro que enquanto ela era solteira, né? Mas ela nunca tinha se frustrado com ninguém, nem com os pais, nem com o namorado, nada disso. O problema é que ela casou e ela esperava que o pai fosse, que o marido fosse igual ao pai. Gente, mas nunca é, não é verdade? Não tem um marido que é igual ao pai. Pode ser que o marido é igual ao pai nas partes ruins, mas o marido ser igual ao pai, que fazia tudo para você, não existe um marido que vai fazer tudo para você, do jeito dos pais, né? Então, eu comecei a clarear isso na mente dela. Eu falei com ela, ó, o que está acontecendo aqui com você é exatamente isso. Você viveu uma vida assim e você quer que as coisas continuem assim, mas a vida não é assim. A vida muda, a vida segue. Os pais não estão mais com você, né? Então, eu fui ensinar técnicas para ela. Ensinei técnicas que eu utilizo na escola do relacionamento, técnicas para melhorar a insegurança, né? E aí, para ela realinhar aí as expectativas dela em relação ao marido. Porque se ela tinha esses problemas que ela trouxe da vida passada, né, enquanto criança e adolescente, ele também tem os problemas que ele trouxe, as vivências que ele tem. Ele não é igual ao pai. E o marido nunca vai ser igual a um pai. Então a gente não pode confundir as coisas. A gente tem que separar as coisas, cada um no seu quadrado, né? Tem aquela frase que a gente fala muito. Então, ela foi aplicando as técnicas que eu ensinei e ela agora, olha só, ela chorava, gente, mas ela chorava tanto, mas tanto, tanto. Hoje, ela já consegue, quando ela se chateia com alguma expectativa que ela tinha e que ele não fez, ela já consegue não chorar mais. Ela já consegue falar no assunto sem sofrer o tanto que ela sofria antes. Porque aí ela já começa a falar, ela mesma já começa a colocar os pensamentos que eu coloquei para ela. Né? Olha, não é assim, porque esse é meu pai e esse é o meu marido. E as coisas são diferentes, né? E é assim que se consegue enlouquecer o marido na cama e fora da cama. Porque quando, gente, um casamento está quase acabando, né, não adianta a gente querer resolver só através do sexo, porque não vai resolver. Tem que ser tudo. Um relacionamento vai ser bom quando a gente dá conta de ser boa em todas as partes. A gente não tem que ser perfeita. Mas a gente tem que entender que não é só na cama que a gente tem que ser boa. A gente precisa dar conta do recado, das responsabilidades, de falar o que precisa, de analisar, de não falar besteira na hora da raiva. Isso é uma série de coisas, né? Então, tem que ficar atenta com isso, certo? E aí, tem uma metáfora que eu vou falar para vocês. É o seguinte, na verdade, não é uma metáfora, é uma fábula. Diz uma antiga fábula, eu vou ler para vocês. Um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Olha só. Aí apareceu um mágico. Esse mágico ficou com pena e transformou o gato em outro animal. Só que aí, ele transformou o camundongo em gato. Só que aí, ele ficou com medo do cachorro. E aí, por isso, o mágico ainda lá perto, o que ele fez? Transformou ele em pantera. Só que aí, quando ele virou pantera, ele começou a ter medo dos caçadores. E aí, a essa altura, o mágico já estava cansado, de saco cheio. E escuta, porque isso aqui é importante você escutar até o final. Quando o mágico já estava de saco cheio,
Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou transformar esse bicho em camundongo de novo, porque não dá, desse jeito não dá. E aí, ele falou o seguinte, nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você apenas tem a coragem de um camundongo. É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Então, por que eu estou te falando isso? É porque você tem que levar isso para a sua vida. E aí ainda tem mais. Saiba que a coragem não é a ausência do medo. Às vezes a gente tem medo de fazer as coisas e não faz. Mas às vezes o ideal é que a gente faça mesmo com medo. Porque a gente tem que arriscar, certo? Então, a coragem não é a ausência de medo. É sim você ter a capacidade de ir em frente, de avançar, apesar do medo. E caminhar para frente. Porque às vezes o medo está te impedindo de ter um monte de coisas maravilhosas na sua vida e no seu relacionamento. E por causa do medo, você não faz. E é isso exatamente que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para frente, apesar do medo, né? Nós não podemos nos derrotar, nos entregar por causa dos nossos medos. Isso destrói a nossa vida. Claro que às vezes a gente tem que ter medo sim, tem que ter cautela sim. Mas quanto o medo está te impedindo? É isso que você tem que pensar. Porque se você deixar o medo de fazer qualquer coisa, coisa pequena, coisa simples, deixar o medo ficar te impedindo sempre, nunca você vai chegar no lugar que você sonha na sua vida, no seu relacionamento, né? E isso tudo aqui, gente, é de um autor desconhecido. Mas assim, eu acho que isso é tão importante a gente ter consciência disso, sabe? E aí, você pode estar me perguntando, como que eu faço se eu não consigo perder o medo? Bom, o que eu tenho para te falar e que eu acabei de falar agora, você lembra? E eu falei de medo lá atrás também, mais no início da aula hoje, que a sua insegurança, ela pode destruir a sua relação. Entende? Mesmo com medo, você pode tentar. Entende? Mesmo se você tiver medo de não conseguir, medo dele não querer fazer as coisas do jeito que você acha que deve ser, sabe? Vai lá e faz. Às vezes ele não faz tudo do jeito que você quer, mas ele faz uma parte. E se você errar e se não der certo, também tá tudo bem. Eu falo sempre isso. Isso é uma coisa que eu trago na minha vida desde sempre, que eu tenho consciência, né? É melhor você tentar e não dar certo do que você nunca tentar. Porque você nunca vai conseguir se você não tentar. Você não vai nem saber, podia dar certo. E se você não faz porque você tem medo, não vai dar certo mesmo. Você não vai nem ter chance. E se você errar, qual é o problema de tentar de novo? De outro jeito, corrigir alguma coisinha que deu errado, igual uma receita de bolo. E aí, quando você faz isso, vai fazendo as coisas aos poucos, a segurança, ela vai vir aos poucos, certo? O que você não pode é deixar de fazer, é deixar de ir lá e pôr a mão na massa para você conseguir conquistar o que você tem. Que se você quer, na verdade, é o que você não tem. Então, mesmo que você tenha medo das mudanças, do que você vai ter que fazer para ter mudanças, entenda que, repito, o medo é falta de coragem. O medo, gente, ele é um sentimento. Pensa aí, o que você sente quando você tem medo? É um sentimento de pavor, às vezes, sabe? É aquele receio que a gente tem lá no fundinho, assim, de acontecer algo desagradável, porque você não sabe o que vai acontecer. E qual será a reação das pessoas? E olha, eu te pergunto,
Se você não tentar, você vai saber qual vai ser a reação das pessoas? Nunca, nunca vai, né? Então, é natural você se sentir frágil, você ser sensível, você ser, às vezes, indefesa diante das coisas que você quer fazer, das coisas que você não sabe ainda, porque você nunca fez e que você não sabe se vai dar certo. É natural. Todo mundo sente isso, não é só você. E uma das coisas que eu mais escuto na escola do relacionamento é exatamente isso. As mulheres chegam lá e falam: Nossa, eu pensava que esse problema só eu que tinha. Não é. E aí, quando você está num grupo, você entende que as coisas acontecem do mesmo jeito com as outras pessoas. E quando a gente compartilha, a gente entende e fica mais leve. E a gente consegue resolver, a gente consegue encontrar soluções para resolver. Entende? Então, a sensação de medo, ela vai vir e vai estar tudo bem, porque depois ela vai embora. Certo? É assim que funciona. Então, vai, não deixa de fazer as coisas que você tem vontade, tá? Olha, se você não sabe por onde começar e ficar aí parada, na zona de conforto, com medo, esperando sei lá o quê, se fazendo de vítima, achando que nunca vai dar certo, que você nunca vai conseguir, achando que é difícil demais fazer as coisas que tem que fazer, achando que você não sabe nem o que fazer ou por que fazer, eu vou te contar, não existem milagres, tá? Não existe, sabe o que que existe? Determinação. Então vamos lá, sabe? Ó, faz isso, ó, arregaça as mangas e vai fazer o que você precisa para você ter o que você sonha, certo? Ó, escuta bem o que eu vou te falar agora. O jeito errado é não ter segurança de ser você, de agir do jeito que você gosta, de falar o que você pensa, sabe? E várias outras coisas. Olha, a gente tem que falar o que a gente pensa, mesmo que os outros não concordem. Tá tudo bem eles não concordarem, porque eles também falam coisas que eu não concordo. E tá tudo certo. As pessoas não têm que concordar com tudo que a gente fala, com tudo que a gente pensa. E nem no relacionamento isso vai acontecer, nem no casamento isso vai acontecer. Entende? Então, você precisa realmente ficar atenta para isso. O mais importante de tudo isso é a forma como você se vê. Então, eu te pergunto, responda para si mesma: como você se vê hoje? Qual é a opinião que você tem de si mesma hoje? Das suas habilidades? Das suas capacidades? O que que você faz bem feito? Você tem ideia disso? Quais são as suas capacidades de conseguir o que deseja? Quantas coisas que você já conseguiu que você deseja? Você teve capacidade para isso? Você está lembrando disso? Porque isso afeta diretamente na sua autoconfiança e autoestima. Então, por isso que eu falo que as coisas lá atrás do nosso passado, elas são importantes, sim. Porque às vezes você está num momento ruim e difícil agora, e aí você só pensa nas coisas ruins, na parte ruim. E não pode ser assim, né? Mulheres confiantes sabem que podem fazer, sabem o que elas desejam, porque elas acreditam no potencial delas. Porque elas param para falar, ó, eu já conquistei isso, eu já tive isso, eu já fiz isso, foi difícil, mas eu consegui. Aquilo que eu fiz foi horrível, foi uma merda, deu tudo errado, mas eu fiz isso que deu certo. E elas não importam se demora para alcançar, se vai dar certo ou se vai dar errado, porque quando você tem segurança e confiança, mesmo com medo, você vai até conseguir. É assim que funciona a vida, né? E mulheres pouco confiantes, muitas, a maioria delas, sabe o que que elas fazem? Elas nem tentam. Elas desistem sem nem tentar, porque elas têm medo por causa que elas têm opiniões que prejudicam a elas próprias. Então tenha cuidado com isso, né?
Só que as pessoas que estão nesse patamar, elas não têm noção de que elas próprias têm ideias péssimas e negativas delas, elas não têm essa consciência. Então, por isso, é importante demais você fazer o que eu vou te falar agora, tá? A primeira coisa que você vai fazer é ver se está levando a sua vida de forma positiva, tá? É o seguinte, entenda, ninguém é perfeito. Ninguém, absolutamente ninguém. Todas as pessoas que você conhece, inclusive você, têm defeitos. E aí a gente fala de um negócio que a palavra é esquisita, mas é vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, nós humanos. Por quê? Porque a gente não sabe tudo. E a vulnerabilidade é você estar num momento, por exemplo, de insegurança, de não saber se o caminho que você está indo é esse mesmo, se vai dar certo, se não vai, né? Então, você entenda que você vai passar por isso sim, e tá tudo certo, não tem problema, porque todo mundo vai passar por isso. Todas as pessoas que estão, por exemplo, aonde que você, por exemplo, uma pessoa que você conhece, você acha, nossa, fulano é, né, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma vida excelente e tal. Você acha que foi fácil para ela chegar onde ela está? Não, ela também é vulnerável. Ela também passou por maus bocados para ter o que ela está tendo agora. Ninguém consegue as coisas assim sem esforçar, não, tá? Sem passar por dificuldades. E olha, o segundo item é você valorizar o que você já conquistou. E aí, nesse caso, eu vou te dar uma tarefinha para casa hoje. Faz uma lista. Faz uma lista de tudo que você já conquistou. Gente, a coisa mais besta. Eu vou te falar uma coisa mais besta que para mim foi a coisa mais valiosa da minha vida. Só para você ter uma ideia de tão besta que é. E você tem que listar as suas também. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E aí, gente, eu adoro bombom. Eu amo bombom. Eu evito porque meu pai teve diabetes, então eu tenho que controlar para não ter, né? Porque a gente, filhos de quem teve, tem essa propensão, né? Essa possibilidade de ter. E aí, a minha mãe deixava a gente comer, mas era regrado, né? Então ela comprava a caixa de bombom e dava lá um bombom para cada um, ou dois no máximo, e era aquilo. Gente, eu tinha uma vontade tão grande de ir nessa caixa de bombom, ir comendo, comendo, comendo. E o que que eu fiz quando eu tive meu primeiro salário? Fui lá, comprei uma caixa de bombom, gente, eu sentei. Eu comi aquela caixa de bombom pelas metades. Mas eu comi tanto bombom. E eu me senti assim, a pessoa mais poderosa do mundo. Porque eu falei, eu posso comprar meu bombom. Sabe? Olha pra vocês verem o tanto que é besta e idiota isso, né? Mas foi importante para mim, sabe? Porque é importante a gente saber que a gente pode, e você pode. É só você ter atitude, é só você querer. Então, ó, primeira coisa da lista que você vai fazer, e depois se você quiser mandar para mim, manda. Deixa eu ver aqui, socorro. Eu não sei porque eu me sinto tão desmerecedora. Exatamente. Agora você tem que mudar o jeito de você pensar, tá, socorro? Você já vai começar agora, tá? Você já vai começar a falar uma outra frase na sua cabeça, tá bom? Tira o des e você vai falar assim: eu tenho certeza, eu sei que eu sou uma pessoa merecedora. Você vai falar essa frase todos os dias da sua vida ao acordar. Depois você me conta. Essa frase que você colocou ela aqui, a gente vai descartar ela. Se tivesse jeito de eu excluir ela aqui, eu ia excluir agora, mas não vou fazer isso. Para você sempre lembrar que a sua frase a partir de hoje é essa: eu sou merecedora de tudo que eu sonho ter. Tá certo? E é isso. Mas vamos seguir aqui então. Bom, a lista de tudo que você já conquistou e uma segunda lista, todos os seus talentos, todos os seus dons, capacidades, os mais simples. Se você é boa para colorir,
Colore bem? Escreve lá. Cozinhar? Escreve lá. Enfim, coloca lá. E aí, gente, não permita, viu, Socorro? E todos vocês que estão aí, não permita pensamentos negativos. Bloqueie esses pensamentos. Como que você vai fazer para você bloquear esses pensamentos? Quando vier um pensamento ruim, você pensa se isso faz sentido para você. Vou usar você aqui um pouquinho, tá? Socorro. Vou começar a partir de hoje. Exatamente. Eu vou usar você aqui agora, ó, né? Com essa frase. Você falou, por que que você pensa que você é desmerecedora? Quando você pensar, você não vai pensar mais, né? Porque agora você vai pensar que você é merecedora. Mas você pensa, isso que eu tô pensando faz sentido? É verdade isso? Isso é real? Vale a pena eu ficar perdendo tempo pensando isso aqui que é ruim para mim? E aí você já pensa algo positivo, que é o que eu ensinei aqui agora, ó. Né? Você tá pensando que você não merece, você já fala, eu mereço X, que é o que você quer. E ponto. Fala isso para você mesma, que é o mais importante, e isso vai reverberar pelo universo e vai trazer as coisas para você, porque quando você acredita que você merece, você vai ter. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando em como eu vou conseguir isso. Não pensa. Deus se encarrega. Você faz da sua parte e ele se encarrega de te dar as coisas. Quando você menos esperar, as coisas já estão aí na sua mão, do jeito que você gostaria, certo? Então, pense sempre positivo. Não deixe o pensamento negativo apoiar na sua mente. Nunca. Varre ele. Tira ele para fora. Lembra sempre coisas boas que aconteceram, momentos bons seus na sua vida, no seu relacionamento. Busca uma coisa boa. Põe uma música boa, dança, enfim, faz alguma coisa, tá? E se você quer aprender mais sobre isso, eu não sei se você me. Ó, vamos lá. A gente tem Instagram, Facebook e YouTube, né? Então, se você não me segue em um desses canais, me segue. Especialmente no YouTube, ativa as notificações para você saber quando vão ter as lives. Às vezes a gente faz algumas coisas extras, né? Aqui no Instagram eu coloco também todos os dias, a gente coloca e a gente põe os stories e reels, enfim, um monte de coisa. Se você não me segue aqui, vem para cá também. É muita coisa para você aprender, né? Então, se você quer aprender, vem para cá aprender mais para você conseguir salvar o seu casamento, mesmo que ele esteja quase acabando. Esse é o meu objetivo, tá certo? E olha, pare de se comparar. Eu já falei isso aqui hoje mais cedo, você lembra disso? Faça o que quer. Escolha o que você quiser. Você não é criança mais. Você não precisa da aprovação de ninguém para você fazer o que você quer, sabe? Eu sei que você tem bom senso, né? E você não vai fazer coisas aí que vão, sei lá, denegrir as pessoas. Então, vai e faça o que você tem vontade, certo? Você não é criança mais, lembra disso sempre, tá bom? Não precisa de depender de ninguém para te aprovar para você fazer o que você quer. Faça as coisas do seu jeito, sabe? Porque isso vai te fazer sentir bem. Isso vai mudar você de dentro para fora. Isso, gente, te ajuda a melhorar o seu emocional. E melhorando o seu emocional, vai melhorar o seu relacionamento. Porque ninguém gosta de estar do lado de alguém que está mal-humorado o tempo inteiro. Então, pensa, se ele está mal-humorado, você gosta de ficar perto dele? Agora, se você está mal-humorada, será que ele vai querer ficar perto de você? Não vai, tá? Não vai, né? Você pode fazer sim o que você gosta e o que ele gosta também, dá para fazer tudo, é só organizar. É assim que se faz, a gente faz o que a gente gosta, porque a gente é prioridade, tá? Prioridade é você, não é ele, não. Não são seus filhos, não é ninguém. Você é a maior prioridade.
Porque pensa comigo, se você não estiver bem, ninguém vai estar bem. Tá certo? Se você não estiver bem, você adoece, você não consegue cuidar das pessoas que você ama, que te amam, né? Então, faça isso para você ficar bem. Deixa eu ver o que a Socorro colocou aqui. Eu estou amando a sua live, vou começar a lhe seguir. Ah, que bom, Socorro, muito obrigada. Eu fico muito feliz por ouvir isso, tá? Porque realmente eu já sofri demais no meu relacionamento e relacionamentos para trás. Então, eu estudei muito para salvar o meu casamento, que hoje já tem 28 anos de casada. A gente tem 30 aí, são 7 mais 8, 34 anos que a gente está junto, né? Então, assim, já tive para separar, mas fiz a minha parte. Busquei estudar, aprender e consegui salvar o meu casamento. E hoje, o meu objetivo de vida é ajudar as mulheres que estão com dificuldade no casamento a salvar o seu casamento. Tá certo? E olha, a gente se vê então na. Hoje é terça, né, gente? Tô perdida no tempo aqui. A gente se vê na quinta-feira. Toda terça e quinta a gente está aqui às 19 horas. E na quinta eu vou falar sobre erros que você não pode cometer. Olha só, hein? Na hora de levar ele para a cama, tá certo? Então, não deixa de assistir, me segue lá e a gente se fala na próxima semana. Estou muito feliz por todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Um beijo grande e a gente se vê na quinta às 19, tá bom? Paz e bem para vocês.